Olha o que diz, capítulo 5, vou ler o 5 primeiro. 5:1, todos acharam Hebreus? Diz assim, Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. São os sacerdotes e têm autorização para oferecer sacrifícios. Amém? Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 6. Avança para o capítulo 6:4. Hebreus 6:4 ainda. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Olha o 7. Não se preocupe que vamos juntar as peças. Poderia ter todo Hebreus, porque é precioso. 7:1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Diga comigo, rei de justiça. Malach Sadik, ou Melech Sadik. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí vem o curioso, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Não é o Filho de Deus, é semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Pai, te adoramos, queremos ser ministrados pela Tua palavra, abre o nosso entendimento pela renovação do Teu Espírito e que o nosso coração receba essa boa semente de glória, virtude, poder e unção para a glória do Teu nome, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Queridos, prestem atenção. A dimensão celestial se manifestou em nossas vidas por um sacerdócio que não é o sacerdócio levítico. O escritor de Hebreus, embora não está assim escrito literalmente que é o apóstolo Paulo, eu creio que pode ser o apóstolo Paulo. 99% para mim é Paulo, o escritor de Hebreus, esta joia rara. É conhecido como a joia entre os tesouros da excelência da palavra. E se você avança para o último capítulo, capítulo 13 de Hebreus, há uma prova que poderia ser o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, não poderia ser Apolos, como muitos falam, porque Apolos era grego. E nenhum grego tem autonomia sobre a autoridade de quem é portador da Tanakh. A Tanakh é o Antigo Testamento, tudo que se refere às leis. E um rabi, somente um rabi, em português, tem autonomia de ensinar ao povo hebreu. Não é qualquer pessoa que um hebreu aceita algum tipo de ensinamento. Paulo era rabi, criado aos pés de Gamaliel, e este Paulo, um doutor da lei, que se converter a Cristo, teria autoridade para falar aos hebreus. Outro talvez não poderia fazê-lo. Hebreu, nem que seja messiânico, nenhum judeu messiânico que aceita a Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento, e que aceita Yeshua como HaMashiach, como o Messias, ele não aceita ser doutrinado por ninguém que não seja um judeu messiânico que de fato é ravi, que tem o mestrado, que tem o conhecimento do que é o conteúdo da Tanakh e a própria Torá, e aí vai. Então ninguém poderia exortar os hebreus, a não ser o próprio Paulo, mas há alguém que acredita que poderia ser outra pessoa. Mas há uma prova aqui. Segunda coisa, o único apóstolo
que teve a graça de doutrinar a um jovem chamado Timóteo. O único que teve a graça, inclusive, de circuncidá-lo. O único que teve a graça de chamá-lo de filho. E ainda lhe dizer e lhe salientar que ninguém despreze a tua mocidade. Foi o apóstolo Paulo. Outra coisa, o Paulo, apóstolo, é o único que esteve preso em Roma, na Itália. A capital da Itália é Roma. Esteve preso. E há provas de que Paulo, na epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo 4:9, e segunda Timóteo 4:21, Paulo diz: Timóteo, venha logo para estar comigo. Eu estou preso, todos me abandonaram. Diga para alguém: todos me abandonaram. Mas o Senhor está comigo. Quem crê nisso? Mas vem ter comigo, porque preciso de um amigo, de um filho, de alguém que esteja do meu lado. E Paulo dá incumbência ao jovem Timóteo para que viaje a Roma, e de fato, se provou que Timóteo vai para Roma e depois ele declara. Inclusive, as epístolas a Timóteo, Paulo estava em Roma. Então vemos aqui no capítulo 13, avança aí no versículo 22, já os últimos versículos. Olha o que é escrito, por isso eu acredito, entre outras provas evidentes, que pode ser Paulo. Diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-os que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, Timóteo veio até Roma e ficou preso juntamente com ele. E a igreja ficou clamando em Éfeso, por quê? Porque Timóteo, o jovem pastor, fora preso juntamente com Paulo. Inclusive, acharam que ele ia ser morto junto com Paulo, porque de Roma, Paulo é decapitado e perde a vida e termina seu ministério. Preste atenção, diz: ei, eu quero dar uma boa notícia para vocês, irmãos hebreus, que o irmão Timóteo já foi colocado em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Somente Paulo estabelece a igreja em Roma. Somente Paulo estabelece a obra na Itália. E ele diz aqui: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Quem está entendendo isso? Então não preciso falar muita coisa, mas há uma grande prova que somente Paulo poderia ter escrito a epístola de Hebreus. Essa joia rara que traz de uma forma diferenciada a doutrina. Paulo usa uma linguagem, diz, a linguagem não é de Paulo. Paulo usa uma linguagem diferenciada, por quê? Porque ele não está lidando com gentios, porque Paulo, em primeiro lugar, tinha sigilo, porque Paulo não era reconhecido como apóstolo, porque não foi chamado diretamente por Jesus. É um argumento que muita gente até hoje em dia fala. Não existem mais apóstolos. Só foram 12 chamados por Jesus. Quem já ouviu essa balela? Todo mundo, não existem mais apóstolos. Então parou a enviar, porque apóstolo significa enviado. Mas não, havia mais apóstolos. Não havia mais apóstolos. Havia, Paulo era apóstolo. Inclusive, os 12 não o aceitavam. Olhem Atos 14, 14. O que diz? Atos 14. Diz a palavra do Senhor que a Barnabé, apóstolo, chamado de apóstolo. Barnabé, peraí, mas Barnabé não foi chamado por Jesus? E Barnabé era um apóstolo. Quem dá glória a Deus por isso? E esses chamavam a eles por Júpiter e a Paulo de Mercúrio. A palavra do Senhor confirma que eles eram chamados de apóstolos. Aqui está escrito, eram apóstolos. E os apóstolos, ainda diz Barnabé e Paulo. Não diz Paulo e Barnabé. Depois muda Paulo e Barnabé. Então havia mais apóstolos. Amém, querido? Leia isso depois em casa. Você vai estudar que há mais apóstolos. Havia tanto apóstolo que depois surgiram falsos apóstolos. Quando tem muito apóstolo, começam a surgir falsos apóstolos. Não é o caso aqui, glória a Deus por isso. Mas o apostolado estava em dúvidas em relação a no tocante da igreja em Jerusalém. E ele diz, não tem problema, eu serei apóstolo dos gentios. É por isso que ele prega aos corintianos, ele prega aos efésios, aos da Galácia,
e vai pregando, ele diz, não tem problema, mas falam assim, ei, os hebreus que são os hebreus, estão se desviando, estão voltando para o judaísmo, estão deixando a glória do Salvador. E ele diz, hebreus, não façam isso, hebreus. Aí ele começa com muito tato, eu não tenho nada. Para os outros ele fala, Paulo apóstolo, para Efésio, Paulo apóstolo, para Corintiano, Paulo apóstolo, com certeza. Mas para os hebreus ele diz, começa suavemente, tateando. Por quê? Porque os hebreus eram terríveis. Os hebreus tinham matado o mestre. Os hebreus tinham crucificado, embora era um povo escolhido. E essa glória estava nesse apóstolo, creio eu que será Paulo. Agora preste atenção. Ele está tratando um assunto glorioso. Qual é o assunto glorioso? É que os hebreus voltem à essência do reino. Ele lhes faz entender de como a igreja de Cristo tem maior excelência por estar na dimensão do reino, por estar embaixo de um novo sacerdócio. Ele diz, nós não somos e não estamos mais embaixo do sacerdócio de Levi. Como tenho ensinado aqui, não autorizo a ninguém chamar de levita dentro da igreja, porque essa função não existe mais. Alguém diz, eu sou levita, porque toca guitarra. Você está 2 vezes enganado. Primeiro, levita não tem nada a ver com música, ou porque toca é levita, e outra coisa, esse sacerdócio já acabou, Hebreus nos ensina isso. Diga para alguém, você não é levita. Sabe por quê? Porque você está embaixo de outro sacerdócio, e esse sacerdócio não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá, e Arrudá. Então nós temos um novo sacerdócio pela tribo de Judá. E Paulo, ou a escritor, para não ser argumentador ou tendencioso, esse escritor ele fala, ei, preste atenção, há um sacerdócio que vocês não conheceram, há um sacerdócio santo que existe antes da fundação do mundo. E começa a dar características, ele diz no capítulo 5, versículo 1, ei, todo sumo sacerdote, ou sacerdócio em si, é tomado dentre os homens e é constituído nessa dimensão de coisas espirituais para sacrificar. Ou seja, só com um gabarito, só com uma autorização celestial, um sacerdote é levantado. E ele diz, somente eles podem sacrificar. E ele começa a apresentar um sacerdócio que talvez os hebreus não tinham prestado atenção. Preste atenção, há uma genealogia de sacerdotes antes de Moisés, antes de Arão. Eu vou lhe falar uma coisa. Quem ensinou Abel a sacrificar? Quem autorizou a Abel a sacrificar? A primeira coisa que ele faz é um sacrifício. Aqui está dizendo, ninguém podia sacrificar se não havia sacerdócio autorizado para ele. Alguém está aqui hoje? Segunda coisa, temos mais personagens. O próprio, vamos avançar porque há muitos exemplos. O próprio Noé, que é Noé, quando sai da arca, o arco de Deus aparece no céu e a primeira coisa que ele faz, um sacrifício, e sacrifica ao Senhor, e recebe esse sacrifício, e se faz um pacto noélico, e vem uma aliança santa com Noé para a terra. Quem é esse camarada? Alguém poderia falar, que esse camarada saiu de um dilúvio agora, e vem sacrificar. Quem o autorizou para sacrificar? Jó, contemporâneo de Abraão, diz que sacrificava pelos seus filhos, e sacrificava pelos seus filhos, e eu me assentava na porta, só 2 pessoas se assentavam na porta, e estavam na direção para governar e trazer coisas sobrenaturais, e a virtude do Senhor para a cidade. Eram os juízes, e eram os sacerdotes, que ministravam nas portas da cidade. E diz, eu me assentava nas portas da cidade, eu era conhecido, agora estou jogado no chão, estou todo doente, as crianças não me reconhecem, minha esposa amaldiçoou a Deus, me abandonou. Mas antes disso, Jó sacrificava ao Senhor. Repito, quem autorizou a Jó a sacrificar? Quem autorizou a Jó a fazer sacrifício? Aqui está recalcando. Não há sacerdócio permitido humanamente, mas sim numa direção do Espírito Santo ou da direção divina do rei. E aí vai, de onde vem esse sacerdócio? Aí o escritor de Hebreus vai avançando e apresenta um novo sacerdócio, não segundo o Levítico, que é transitório, que é falho e é temporário, e o qual passa. E ele diz,
nós temos agora um novo sumo sacerdote. E esse novo sacerdote é segundo de uma ordem de sacerdotes que vocês talvez não conhecem. É segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. Diga comigo, é sacerdócio eterno. Se eterno é antes e depois. Então Cristo traz um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. E qual foi o mistério na teologia e sempre no questionamento do estudo bíblico? Quem é Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Uma teofania? Uma aparição do próprio Cristo? Uma tipologia? Pode ser. Mas preste atenção. Os escritos rabínicos, principalmente o Talmud, e a Midrash que é a principal, a Midrash, ela ensina uma coisa muito importante que calha com isso aqui. A Midrash talvez não tenha reconhecimento canônico cristão, mas a Midrash dá muita matéria preciosa para que nós entendamos algumas coisas. Preste atenção. A Midrash diz assim, que o sacerdote, esse sacerdócio, já existia antes da fundação do mundo. Davi, no Salmo 110, se não me engano, ele reconhece e diz assim, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi teve essa revelação, porque Davi não era descendente de Levi, Davi era descendente de Judá. E esse rei teve a revelação dessa unção. Me acompanha aqui. Mas o que aconteceu nessas genealogias, meu Deus do céu? Havia um mistério inserido. Se você procura, por exemplo, em Gênesis, você vai encontrar uma genealogia muito gloriosa, uma genealogia de homens santos. Começa com Abel, que morre, depois vem Sete, aí começa a avançar. Vem Enos, diga comigo, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Escute um pouquinho para que a gente encaixe algumas coisas. Toda essa descendência, os nomes têm significado. Eu já ensinei isso aqui. Enos, homem, Cainã, que possui, Malalel, santidade, Jared é descendência, ou descendente, Enoque é ensinar, Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa vigor e Noé significa descanso. Se você junta todos os nomes de Enos até Noé, se você junta o significado dos nomes, vai dar uma frase. Homem que possui a santidade de Deus, a sua descendência ensinará que sua morte trará vigor e descanso. Quem dá glória a Deus por isso? Então os nomes juntando montam um quebra-cabeça, mas avança mais um negócio. Isso é em Gênesis 5, agora em Gênesis 11, o que acontece? Noé sai da arca, faz aliança com Deus, o arco se manifesta e vão com ele 3 filhos, porque o acompanharam na arca, 3 filhos e as suas noras. Shem, Ham e Jafet, em hebraico. Só que em português é Sem, Cã e Jafé. De Sem, diga comigo Shem. Esse nome Shem, que é traduzido para Sem, sabe o que significa? Nome. Colocou o nome de nome. Quem coloca o nome de nome a alguém? Nome, vem almoçar. E alguém pergunta, por que colocar o nome de Shem? Quando você fala, nós recitamos aqui, Baruch Shem Kevod, Malhut Leolam Vahed. Não falamos Shema Israel Adonai. Está falando, escuta Israel. O nome do Senhor da glória é eterno. Hoje os judeus não falam mais Yahweh, o tetragrama, mas falam Hashem, quando abençoam. Lembra, pastor Hilton? Baruch Hashem, Baruch Hashem. E perguntamos, por que aqui os judeus? Pela graça estivemos em Jerusalém. Por que os judeus não falam mais Deus te abençoe? Eles falam que o nome te abençoe. Baruch Hashem significa que o nome te abençoe. Quando eles dizem, o nome é bendito. O nome é bendito, Baruch Hashem. Quando eles louvam a Deus, dizem o nome, porque eles dizem, temos medo de pronunciar o nome de Deus. Então usamos o nome. Isso começou com os semitas, Shemitas, os portadores do nome. Quando nós temos a unção do nome, que nome é esse? Ficou na incógnita. Então Shem se chamou nome. Deus disse, a partir de Shem, vou levantar uma descendência shemítica, ou seja, uma descendência que pronuncie nome. Quem entende? Quando alguém diz esse cara é semítico, nós achamos, deve ser judeu. Mas na verdade você está dizendo em hebraico shemítico, você
O Shemitah, você está dizendo, é a descendência do nome. É a descendência do nome. Diga para alguém, você é descendente do nome. Que nome é esse, meu Deus do céu? Que mistério é esse? Então, o primeiro foi Shem. Só que em Gênesis 11, 10 em diante, do versículo 10, anote isso aí. Temos as descendências, e até os anos que eles moraram, viveram, e quando geraram filhos. Diz que Shem gerou, que significa nome, gerou Aksfarsad, que significa brotar. Aksfarsad, com 35 anos, gerou a Salá, ou Shalá, com 30 anos. E Shalá gerou a Eber. Eber gerou a Peleg. Diga comigo, Peleg. Não é Pelé, é Peleg. Peleg. Pelé é outro. Reu. Peleg gerou a Reu. Quanta gente ia abrir, Senhor, fala comigo, e sai nessa genealogia. Shem gerou Aksfarsad, Shalá, Eber, ele fala de Jesus, não falou nada. Ele está falando com você, meu filho. Tem gente que já fala, irmãos, o que Deus mandar eu vou pregar. Ele saiu essa descendência. Shem gerou Aksfarsad gerou a Shalá. E falou, estou perdido. E é a mais preciosa pregação que você pode ter em ministração. Aksfarsad, Salá, Eber a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Naor, e Naor a Terá, ou Tera, e Tera gerou Abraão, mais 10 descendentes. Só que vamos ao significado do nome. Shem significa nome, Aksfarsad significa brotar, Salá significa príncipe, Eber significa aquele que transpassa. Os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Começou com Abraão, o hebreu. Por quê? Porque atravessou o rio Eufrates, e aí o rio, depois o Mar Vermelho, o rio Jordão. Até hoje estão atravessando a bênção. Nós vamos atravessar ainda para a glória, em nome de Jesus. Ou já atravessamos. Eber. Aí vem Peleg. Peleg significa divisão da terra. Reu. Roi. Lembra do Salmo 23 que nós ministramos aqui? Roi Adonai lo echzar. O Senhor é meu pastor. Reu é teu pastor. Diga para alguém, teu pastor. Roi é meu pastor. Reu é teu pastor. Serug significa multiplicar, ramificar. Naor significa alento. Tera significa repouso. E Abraão, pai de multidão. Vamos juntar os nomes, mais nomes, depois de Shem. Ou seja, Shem, nome, aí começa. Nome que brotará um príncipe, que transpassará e dividirá a terra. Ele será teu pastor, multiplicará alento e repouso para os pais de multidão. Quem dá glória? Receba essa unção, está sobre sua vida. Quem pode aplaudir porque é para ele? Diga, a unção do nome está na minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso, rapaz? Você está falando tanto nome, estou dizendo algo seríssimo, de que muita gente ignora que você está arrolado numa sequência de nomes santos, que o teu nome foi designado para a conquista, que o teu nome foi designado para algo glorioso, numa estirpe santa, segundo os sacerdócios de Melquisedeque. Não sei se você acredita, mas teu nome está escrito na glória. Eu não sei se isso te alegra, mas meu nome está escrito na glória. Mas para que está escrito na glória? Porque aqui o reino já te alcançou. E você é dos que está na lista para ser abençoado na dimensão do reino. O teu nome foi escrito para mudar a história. Só quem recebe da glória a Deus. Diga para alguém, teu nome está escrito na lista dele. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu preciso entender algo nessa unção. Em primeiro lugar, perante tudo que eu já falei, preciso falar alguma coisa. Escute. Primeiro erro que se comete na teologia, quando se ignora um pouquinho e a gente conhece um pouquinho, dá um avanço graúdo, assim pequenininho. Um minúsculo, na verdade. Graúdo é grande. Num conhecimento do que é em si essa doutrina com raízes judaicas. Porque, querendo ou não, você tem um judeu dentro de você. O maior judeu que já viveu. Não adianta odiar Israel, porque diz, malditos serão os que te amaldiçoarem. Um presidente maluco aí disse, eu amaldiçoo das minhas vísceras a Israel. Lembra dele? O que aconteceu com ele? Começou um câncer no estômago. Deus trata assim, não sei.
Só sei de uma coisa, que eu não sou louco para amaldiçoar Israel. Bendita é a nação do Senhor. Oramos e intercedemos por Jerusalém em nome do Senhor. E cremos que um dia nós vamos entrar na nova Jerusalém. Então preste atenção. Aqui há um mistério sobrenatural. Por quê? Porque primeiro erro nessa dimensão, que às vezes é um pouco cristão romana, se ignora de que Melquisedeque não é um nome, é um título. Malach, ou Melech Sadik, significa rei de justiça. Rei de justiça. E a ordem dos Malach Sadik já existe antes da fundação do mundo. Como é isso? A própria palavra confirma isso. Aqui diz, olha que coisa misteriosa, no capítulo 7 de Hebreus. Diz, sem pai, versículo 3. Sem mãe, sem genealogia. Está falando de uma tipologia de Cristo. É Cristo que não tinha pai nem mãe. Porém, a imagem de Deus foi dada a quem? Ao primeiro homem na terra. Betselemeno que demo tendo imagem e semelhança para o homem. Este homem, Adão, que também não teve nem pai, nem mãe, não teve genealogia, não existe a mãe de Adão, não existe o pai de Adão, não existe o vô de Adão, mas foi o primeiro homem, é o primeiro homem que traz essa ordem sacerdotal. Há 8 itens que provam que Adão tinha autoridade sacerdotal. Me faltaria tempo para explicar, mas há 8 itens que provam que o homem no Éden, antes de pecar, tinha virtude. A glória do Senhor, e ela brilhava, e a glória do Senhor habitava nele. O dom de Deus habitava nele, a glória de Deus. É por isso que ele falava com Deus face a face. A ordem para o homem é: você vai ser mediador entre a terra e o céu. E na virada do dia, Deus se manifestava ao homem e falava com ele. Lhe deu tudo, lhe deu autoridade, lhe deu glória, lhe deu o primeiro sacerdócio. E vem um sacerdócio avançando. É por isso que Jesus é o último Adão. Eu vou falar de novo. Jesus é o último Adão. Alguém que diz que é o segundo? Não, na Bíblia não diz que é o segundo Adão, diz que é o último Adão. Lembra do filme O Último dos Moicanos? Quem lembra desse filme? Só gente que está com mais de 50 não lembra, sou eu. Olha só, o último, diga o último. Não tem mais ninguém depois dele, sabe por quê? Porque esse sacerdócio vem antes da fundação do mundo. E alguém já me perguntou, até na sala de aula, apóstolo, gostei de tudo isso, mas como esses homens tinham autoridade? Se não havia, só com Moisés é revelada a lei. Eu disse sim, Moisés escreveu a lei, mas ela já tinha sido revelada. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Eu pergunto para você, quem foi primeiro, Abraão ou Moisés? Todo mundo sabe que foi Abraão, muitos anos antes. Agora me diga uma coisa, havia lei antes de Moisés? Claro que havia palavra, claro que havia palavra. Havia a bênção do Senhor, havia a glória de Deus, havia a virtude de Deus. Deus se manifestava. Abra em Gênesis 26, perdão. Gênesis 26. Olha o que Deus fala com Abraão. Nós vamos chegar num denominador comum e um ensino aqui, e você vai receber aquilo que Deus quer falar para você, porque ainda estou dando argumentações. Gênesis 26, Deus fala com Isaac. E fala com Isaac algo lindo, porque Abraão já se foi, e ele diz, ei, presta atenção, Isaac. E fala aqui no versículo 5. E fala assim, ei, eu vou te multiplicar, vou te abençoar. Mas no 5 diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Agora me explique como é que Abraão podia guardar mandamento, estatuto, lei e ordenanças, se só com Moisés, com Moisés vai ser revelada a lei ainda. Deus falava e revelou para Abraão os estatutos e a lei. Deus já falava com homens antes de ter falado com Moisés. Já havia um sacerdote que mandava os homens a sacrificar e lhes deu um selo de glória para sacrificar. Sabe por quê? Abel foi morto logo ao sair do Éden, porque Caim era mau. E quando logo saem do Éden, Abel entende que havia um sacerdócio. E Abel, a primeira coisa que ele faz
é apresentar um sacrifício nesse sacerdócio, talvez angustiado, conectando-se ou tentando se conectar, intermediando entre a terra e o céu. E quando apresenta-se esse sacrifício, o diabo, Satanás, entra em quem e fala assim: ei, esse sacerdócio nós já derrubamos lá no Éden. Esse sacerdócio, a virtude santa com a conexão com o céu, já se perdeu. E esse teu irmão vai começar a sacrificar e vai começar a ligar de novo para esse Deus. Quando ele sacrifica, ele está dizendo: ei, eu acredito nesse sacerdócio. Há um sacerdócio eterno, que não é o pecado que vai abafar, que não é a maldade que vai abafar, que não é o mundo que vai abafar. Você é sacerdócio santo, você é sacerdócio santo. Grite comigo: que sacerdócio? É um sacerdócio segundo uma ordem. Não tem a ordem dos franciscanos, não tem a ordem dos jesuítas, tudo pagão de Roma. Mas existe no céu uma ordem de sacerdócio santo, que é a ordem de Melquisedeque. E esses homens entendiam isso, esses homens compreendiam isso e sacrificavam ao Senhor e se conectavam e estavam buscando algo sobrenatural. O que acontece? Com Moisés a lei é dada e se oficializa um sacerdócio. Isso que vem através de Levi. E começa o Levítico. E começa o sacerdócio transitório. Só que esse povo idolatrou as letras e se perdeu. E se perdeu a essência do sacerdócio divino. Mas o que acontece? Tudo ficou em silêncio. Há 400 anos entre Malaquias e Mateus. E Deus não fala mais nada. E diz assim o Senhor: agora eu vou enviar meu filho, e ele vai restaurar o verdadeiro sacerdócio que começou lá no Éden. O verdadeiro sacerdócio santo eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus enviou seu filho para conectar você novamente à glória. E ele, o primeiro Adão, ele quebra a aliança do sacerdócio e se perde a graça. Mas com o último Adão, você é revitalizado. E ele diz aqui: temos um sumo sacerdote, porque temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E preste atenção, essa glória era tanta nesse personagem, que Abraão foi lá e o abençoou, deu os dízimos, entregou, mas não havia lei. Não havia Malaquias 3:10 naquela época, mas ele o fez porque já havia um princípio de lei dentro dele, e o fez com alegria. Ou seja, o ato de sacrificar um dia seria escrito, mas já existia essência, já existia a virtude de conexão com a glória. Sabe o que Deus está falando nesta hora? Nessa unção de Melquisedeque, Jesus abriu um novo caminho para estarmos novamente na sala do trono. Adão, o primeiro Adão perdeu, o homem perdeu essa virtude, e agora nós temos a virtude de estar confiadamente diante da presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 4. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o oportuno socorro. Quem acredita nisso? Jesus atravessa o véu e diz: ei, eu agora restituí a glória, me fiz homem, para que todos reconheçam a glória do Pai e todos recebam a glória do reino. Mas eu não vou entrar sozinho, eu vou trazer uma geração junto. E ele grita: cheguemos-nos. Leandro, chegue, Marco Antônio, chegue. Quem quer se chegar da glória a Deus? Ao trono da graça, e ali vamos encontrar oportuno socorro. Por que trono? Porque é um reinado, repito, Melech Sadik, é uma ordem real, e nós hoje somos real sacerdócio, amém? Quem entendeu até aqui? Você dá glória a Deus por isso? Você vai me perguntar, quem era o Melquisedeque quando falou com Abraão? Essa é outra história, precisava de mais uma noite para explicar, mas tem uma teoria muito santa e muito gloriosa, você vai entender muita coisa, mas isso vamos deixar para outra oportunidade. Vou me concentrar agora na aplicação desta palavra. Versículo 4 do capítulo 6. Preste atenção. Aí Deus quer falar com você para encerrarmos. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha quantas coisas santas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na Bíblia é sujeição ao Senhor. 5 pedras Davi. 5 colunas no tabernáculo. Sujeição a Deus. 5 coisas. Primeira coisa, diz, os que foram iluminados. Quando o homem recebe a glória da comunhão e o sopro de Deus, ele ficou iluminado. A glória da luz estava com ele. Diz, e o vestiu de luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É por isso que ele diz, haja luz. A primeira coisa que Deus vai trazer na sua vida, ou trouxe na sua vida, é Diga comigo, é luz. As trevas vão sair da sua vida. As trevas vão sair do seu território. Mongaguá vai ver um raio de luz e glória. A Baixada Santista vai receber o brilho do Senhor. Sua casa, sua conta corrente, sua família, não sei onde você mora, lá no prédio, lá no não sei aonde, vai receber a glória da luz do Senhor. Vai brilhar a glória do Senhor. Eu creio nisso. A luz vai trazer a virtude do céu. A luz vai trazer conquista. A luz vai tomar território. A luz vai espantar as trevas. Eis que raiou uma grande luz. Esse sacerdócio era um sacerdócio de luz. Por isso que Jesus vem agora como sacerdote e fala assim: ei, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sacerdote. Muita gente não entende esse princípio, mas preste atenção. O tabernáculo era totalmente fechado. E ele era escuro. Era escuro. Se não houvesse um candelabro aceso, ele tropeçava. As brasas do altar do incensário guiavam o sacerdote. E 7 hastes iluminavam, porque ali não vazava luz de fora, só luz de dentro. A glória do Senhor vai te levar a uma dimensão tão gloriosa, onde você vai começar a exercer sacerdócio de luz. Sacerdócio de iluminação, de glória e de virtude. Onde há trevas, você vai colocar a mão e Deus vai começar a libertar. Nós subimos todo sábado para orar no monte aqui na Asa Delta. E todos os dias, quando subíamos, havia uma gangue ali que vende droga. E com pistola, com arma na mão, eles nos apontavam e passávamos. E eu falava, tem misericórdia, Jesus. E um dia decidi parar e comecei a saudá-los. Querido, Deus te abençoe. Jesus vai te salvar. Você está na minha lista. Queridos, pergunta para quem vai comigo. Quando nós passamos agora, paramos. Ô irmão, ora por mim, irmão. Ora por mim. Eles escondem as armas. E ali apertam a mão. Vem cá, vem cá. Deus tem bênção para a tua vida. A glória do Senhor está na sua vida. Eu vou ganhar um maluco desse para Jesus, querido. Sabe por quê? Onde raia a luz, vai raiar a glória do Senhor. Deus vai te usar na tua célula para trazer luz. Deus vai te usar na tua casa para levar luz. Meu irmão, tudo vai ser tomado por essa luz. Segunda coisa, fomos iluminados. Segunda coisa, provamos o dom celestial. Sabe o que é dom? No grego é carisma. E carisma significa a excelência, ou a essência, na verdade, de alguém. A essência de alguém. Quando falamos dom celestial, estamos falando da essência de alguém celestial. Isso aconteceu quando Deus o fez em imagem e semelhança. Quando levantou esse sacerdote no Éden, sabe o que aconteceu? Deus impregnou a sua essência e levantou um homem semelhante a ele. Era igual quem olhava para o homem no jardim do Éden, via glória. Quando ele pecou, ele se apagou. Mas quem olhava para o homem via a glória de Deus. Agora isso se perdeu durante o tempo. Houve rituais e rituais levíticos e não adiantaram nada. Quando ele veio a glória da luz. E essa luz já te alcançou. Essa virtude já te alcançou. E esse dom agora, esse carisma te alcançou. Olhe para a pessoa do lado e veja se ele tem o carisma de Yeshua HaMashiach. Só se você consegue ver da glória a Deus.
Você está impregnando ou impregnado pela glória do Senhor e a excelência de um carisma santo. Sorria que Jesus te ama. Sorria que o carisma de Deus está na sua vida. E o carisma de Jeová, esse dom celestial. Querido, tua personalidade não é nem sanguínea, nem colérica. É a dimensão de um carisma celestial. Você é celestial. Dom celestial. Aplaude se é para Jesus. Outra coisa diz, tornar-se participante do Espírito. Sabe o que significa no grego original? Ligaram-se a Ruach HaKodesh. Olha que interessante como diz no grego. Ligados a Ruach HaKodesh, Espírito Santo, em hebraico Ruach HaKodesh. Por que é usado o termo em hebraico Ruach HaKodesh? Desde o passado e aqui também nas passagens onde Paulo está falando com os hebreus. Preste atenção, sabe por quê? Porque quando o homem recebeu o sopro, Ruach HaKodesh, Espírito de vida. Só que muita gente pensa que fez isso aqui. Não, não foi isso. Foi assim. Por isso é HaKodesh. HaKodesh é que não se interrompe. Quem está entendendo? Ou seja, Deus é figurativo, tá? Deus continua soprando o nome. Deus falava com ele, mas estava lá. Havia um vento que ligava Deus ao homem. Isso é Ruach HaKodesh. Não é só acabou. É quando havia um elo que ligava esse sopro a Deus. Era uma ponte, era uma ligação. Quando o homem pega, apaga-se. E o homem tenta novamente, no Levítico, tentar se ligar. É por isso que quando Jesus dá um prelúdio, quando ele ressuscita, o que ele faz para os discípulos? Faz assim. Eles caem por terra. É só um soprinho, porque o verdadeiro vento está vindo em Pentecoste. O som do vento veemente começou a soprar. Ruach HaKodesh se manifesta em Pentecoste. E diga para alguém, não parou de soprar. Diga para alguém, ele quer soprar na sua vida. Quem quer receber o sopro do Espírito Santo? Esse sopro voltou a soprar novamente para a igreja e nós estamos sob a ação de um vento veemente, impetuoso. É a glória de Ruach HaKodesh. Só quem crê na unção do Espírito Santo da glória exalte o nome do Senhor. Provaram a boa palavra de Deus, davar é palavra, é conhecer a vontade do Senhor. Por isso diz, a tua palavra é a verdade. Quando eu experimento a palavra do Senhor. E os poderes do mundo vindouro, do mundo leolã, em hebraico é eterno. Na verdade é o mundo eterno. Quando nós saímos desse mundo, entramos no mundo eterno. Isso é o reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa, querido. A pregação desse evangelho é a pregação do reino de Deus. Há pastores aqui que pregam, mas eu vou te falar uma coisa. É um desafio que eu faço onde eu vou. E eu sempre digo, eu pergunto. Pastor, e você não prega no microfone? Eu não estou pregando para você. Eu estou exortando. Eu posso estar ensinando. Eu posso estar exortando, talvez doutrinando a igreja. Mas pregação não é aqui dentro. Diga para alguém, pregação não é aqui dentro. Você nunca prega aqui dentro. Porque pregação do evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Pregação do evangelho é boa notícia. A pregação do evangelho do reino, boa notícia. Que boa notícia? Que o reino chegou. Quando eu sou evangélico, sabe o que você está dizendo literalmente? Eu sou portador da boa notícia. Mas que notícia? Ai, já recebi o evangelho, recebi a notícia, aceita a notícia. E alguém vai levar, mas que notícia? Que o reino chegou. Que o reino está na sua vida. Então eu não posso pregar para você aceitar a glória do reino, porque você já faz parte. Há um sapato, um calçado que se chama calçado do evangelho do reino. Ou calçado do evangelho da paz. Esse sapato só funciona lá fora. Não adianta colocar sapatinho de fogo aqui dentro da igreja. Esse sapato só funciona lá fora. Então, quem quer ser pregador do evangelho do reino tem que pregar lá fora. Há duas perguntas que eu faço para todos vocês. E eu sempre faço essa pergunta. Quais são os dias que você separa para jejuar? Na semana? E quantos dias na semana você prega fora, na rua?
há silêncio na sala. Porque o verdadeiro pregador do Evangelho não prega em púlpito. Prega nas casas. Prega nas favelas. Eu estou te falando isso porque eu tenho separado 3 dias, e agora vou aumentar. Que eu não posso deixar de pregar. Quem é? Por favor, eu quero entrar na sua casa. Para fazer o quê? Para orar. É mesmo? Aqui tiraram agora essa mesa, mas estava cheia de um morro de cestas básicas. Graças a Deus o povo está. E levamos uma cesta básica, uma oração. Faço outra pergunta, para já acabar com a sua vida de vez. Em porcentagem, pastores, em porcentagem, você sabe o que é porcentagem? Quanto em porcentagem você trabalha lá fora e aqui dentro? Tua vida nunca vai ser plena se você não é pregador do Evangelho. Senão você é um mantenedor, manutenção do Evangelho. Não. Pregador do Evangelho é lá fora. Formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Que esse crente, está cheio de crente. Olha quanto crente tem aqui. Agora quero ver quem é evangélico aqui. Quero ver quem é pregador do Evangelho. Está cheio de crentes. Mas quero ver quem prega o Evangelho lá fora. Vou falar uma coisa. Agora para te matar de vez. Há quanto tempo, líder, aponto para todos vocês. Não há alguém que diz, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a sua pregação, lá fora, a sua pregação, quando você entrou na minha casa, quando você entrou no meu lar, quando você trouxe a verdade até mim e me alcançou, minha vida mudou. E hoje eu sou cristão, porque você me pregou o Evangelho. Há quanto tempo você não gera uma alma? Aí vou completar para terminar e irmos embora antes de participar da mesa. É impossível. Agora eu vou preencher o quebra-cabeça. É impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados. Você foi iluminado? Provaram o dom celestial. O carisma de Deus como o primeiro sacerdote. Recebeu o carisma de Deus. Celestial. Se tornaram participantes do Ruach HaKodesh. Provaram a boa palavra de Deus. Alguém dá glória a Deus? Não era pão amanhecido, não era pão fresco. Provaram a boa palavra. E os poderes do mundo sobrenatural. Aí completo. E caíram. Sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o estão expondo à ignomínia. Conclusão, ele está dizendo, se você experimentou tudo isso, eu quero que você dê glória a Deus quando eu falar, você foi iluminado? Você provou o dom celestial? Você se tornou participante do Espírito Santo? Ruach HaKodesh sopra sobre tua vida? Você já experimentou a boa palavra? Você acredita no poder do mundo sobrenatural? Então você tem que estar firme e anunciar a glória deste reino, porque o tempo já está próximo. É chegado a glória da última hora e nós precisamos anunciar a glória do reino. Qual é o Evangelho? O Evangelho, por isso diz, o Evangelho do reino será pregado até os confins da terra. Aí virá o fim. Por que Jesus não vem? Porque os crentes estão pregando só para crentes. E nós precisamos de crentes evangélicos pregando o verdadeiro Evangelho. Eu não estou pregando para você. Eu preciso me embebedar de novo. O que eu preciso, apóstolo? Vou te falar rapidinho. Você precisa ser iluminado novamente. Uma criança se achega e me diz, tio, vai lá na minha casa fazer uma oração.
Fomos lá, os pais viciados em droga lá dentro, um caos, o apartamento todo sujo, imundo. Ele disse, desculpa tio, eles estão dormindo, não querem lhe receber. Mas tio, não esquece de nós, traz bolacha para nós, traz algo para comer, que não temos nada. E abraçamos aquelas crianças, saímos chorando, que a igreja está distraída com tantas coisas. E isso faço toda terça, toda quinta e todo domingo de manhã, pela graça e a misericórdia, por obrigação. E saio com uma espada no coração. Aí vou para outra casa e quando estou passando, uma moça grita, ei moço, por que vocês não passam na minha casa? Vocês dão cesta para todo mundo, não vem na minha casa? Entra na minha casa! Entra! E tivemos que subir, vamos lá. E subimos e oramos. Sem luz, sem água, sem nada para comer. Outros lares, 10 dias sem comida, 10 dias sem fogão, sem gás. Gente chorando, diz, pastor, eu não consigo, estou viciado, eu vou me matar porque a droga me pegou. E você vai adentrando. E não somente lares perdidos nessa situação, mas lares decentes. E você vê uma fotografia de uma menina. Quem é essa menina? Agora está moça, cadeira de roda. É uma demanda. Eu saio lhe dizendo, Senhor, me ilumina, me ilumina, me ilumina. Eu preciso sair das trevas. O círculo vicioso da vida me pegou. Não posso, me ilumina, preciso ser iluminado novamente. Preciso do dom celestial. Preciso do presente e do carisma de Deus para poder entregar algo para alguém sedento. Terceiro, preciso que Ruach HaKodesh sopre em mim. E recebereis poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas os crentes querem fazer atividades, querem fazer festa, querem fazer baladas, querem fazer atividades e mais atividades. Estão engodados. E estão colocando tanta coisa para atrair jovens. Eu vou te falar uma coisa. Quer consolidar jovens, quer estruturar discípulos do reino, dê-lhes maná do céu, dê-lhes o poder do evangelho, leve-os à sala do trono, cheguemos à sala do trono para alcançar misericórdia. Dê-lhes palavra. O que falta é voltar à palavra. Estou implantando em São Paulo, já implantei aqui na quinta-feira, Universidade do Reino. O que é isso? Vamos ler a Bíblia versículo por versículo. Todos os dias, versículo por versículo. E toda quinta-feira, é a Universidade do Reino. Voltar à palavra. E terceiro, comece a saborear os poderes do mundo sobrenatural. Quem entendeu essa palavra? Deus quer algo com você. Deus demanda algo de você. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você.